Olá pessoal, tudo certinho? Beleza aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com o nosso canal. A gente vai falar do dispositivo intrauterino, tá? Então nós vamos falar do DIU. Iris, e o que o DIU tem a ver com o canal? Com os nossos assuntos ali de beleza, de bem-estar, de coisas práticas. Tem tudo a ver, principalmente o Mirena, tá? O Mirena, por ele ter hormônio, ter a progesterona sintética, ele pode sim ter algumas alterações, fazer algumas alterações externas, como dar alguma alteração no peso, pele, unhas, cabelo. E aí é sobre isso que a gente vai falar. Então eu separei aqui 10 questões, são dúvidas que eu tinha antes de colocar o DIU. Já tem 2 meses que eu coloquei. E aí eu vou separar esse videozinho falando do DIU em duas partes, tá? A primeira parte eu vou falar para vocês sobre essas 10 questõezinhas, que eu consegui as respostas fazendo pesquisas e conversando com a minha médica, lembrando que eu sou esteticista, eu não sou médica, tá? Até aproveitando aí, mando um beijo para todos os esteticistas, principalmente para minha irmã, que também é esteticista, uma esteticista maravilhosa, atende em Batatais. Quem quiser o contatinho dela, depois eu passo para vocês, tá? E então, eu vou separar, como eu disse para vocês, são 10 questões que eu pesquisei conversando com a minha médica e eu consegui essas respostas, tá bom? Pergunta número 1. Quais são os tipos de DIU? Existem 2 tipos de DIU, o DIU de cobre e o DIU com hormônio, que é o Mirena. Os dois têm um formatinho assim de T, e no finalzinho desse T, aqui assim, nessa partezinha de baixo, tem 2 cordinhas, tá? O de cobre, ele é revestido com cobre, ele não tem hormônio. E o Mirena, ele tem na composição dele progesterona sintética. Essa progesterona, ela é liberada 0,020 microgramas por dia. Então é uma quantidade muito pequena e que fica mais restrita ali ao útero. Os 2 DIUs, eles provocam uma reação inflamatória no útero que torna o ambiente hostil para o espermatozoide, e por isso não acontece aí a fecundação. E essa reação inflamatória, ela não faz mal, tá? Então ela fica ali bem restrita, não é nada que vai fazer mal para a pessoa. Então, pergunta número 2. Dói para colocar o DIU? Tem 2 formas de você colocar o DIU. Ou pode ser colocado no consultório, tá? Que aí o procedimento leva mais ou menos de 5 a 10 minutos, ou você pode colocar com sedativo, que é o procedimento feito em hospital. Como você vai estar sedado, essa sedação dura em torno de 1 hora, mais ou menos, tá? Mas o procedimento de colocar o DIU continua de 5 a 10 minutos. Aí vai o tempo de você acordar, né? Eu, no caso, como sou dorminhoca, acabo levando um tempinho a mais para acordar. Pergunta número 3. Qual tem maior risco de gravidez? O de cobre ele tem 0,07% de risco de gravidez. Já o Mirena, ele tem 0,02% de risco de gravidez. Então, você não vai encontrar nenhum anticoncepcional, nenhum contraceptivo que seja 100%, tá? Pergunta número 4. Qual que é o tempo de recuperação? O tempo de recuperação, ele é bem rápido, tá? Então você vai colocar o DIU e já vai sair, sim, normal, vai sentir algumas cólicas, pode sentir algum desconforto, mas é um desconforto que dura pouco tempo. Então o tempo de recuperação é de 1 dia. Colocou o DIU, aí você fica o resto do dia em casa, mais de repouso, assim, evita pegar peso e vai dar tudo certo, é tudo tranquilo, tá? Lembrando que tudo você precisa conversar com o seu médico, tá? Tanto o tempo de repouso, porque pode variar de pessoa para pessoa. Tô falando isso para vocês aqui no geral, tá? Quais são os efeitos colaterais? Do Mirena, ele te alerta ali para uma possível alteração de peso, um possível ganho de peso, um ganho leve de peso. Pode causar uma diminuição do seu fluxo menstrual ou até acabar com ele, tá? Ou você pode não ter mais o sangramento ali mensal. Já o de cobre ele tem um aumento nesse fluxo da menstruação e também pode causar mais cólica, mais dores aí nesse período menstrual. Quais são as indicações? Bom, no caso do Mirena, ele é bastante indicado para quem tem endometriose ou tem um fluxo sanguíneo muito intenso ou com muita dor. Aí o Mirena acaba te beneficiando mais. Já o de cobre, ele é bastante indicado para pessoas que já tiveram câncer, por não ter
nenhum hormônio. Quais são as vantagens? Gente, eu acredito que a maior vantagem seja você ficar livre de pílulas e não ter que ficar pensando todo dia, eu tomei, não tomei, tomei, não tomei, e ficar contando os dias, ou levar o maior susto ali e ver que esqueceu de tomar 3 dias. Bom, e também tem a questão de a pessoa que tem um fluxo sanguíneo muito grande ou que sente muita dor vai ter essa redução. Já o de cobre, como eu falei para vocês, é o conforto de não ficar ali escrava da pílula ou da injeção mensal ou trimestral. 8. Quais são as contraindicações, tá? No caso do Mirena, a principal contraindicação seria para quem já teve câncer. Então, o ideal é você optar pelo de cobre. Mas aí é uma coisa que você, volto a dizer, é uma coisa que você vai conversar com o seu médico e vocês dois vão decidir qual é o melhor, tá, para você. E no caso de contraindicação do DIU de cobre, para pessoas que têm alergia a cobre, aí vai ser contraindicado de cobre. Pergunta número 9. Qual é o prazo de validade? O Mirena, ele vale por 5 anos, tá? Então você colocou o DIU, você recebe uma carteirinha com a data que você colocou e a data de validade dele. Já o DIU de cobre, ele vai valer por 10 anos, tá? E aí depois desses períodos você faz a troca ou tira ou coloca outro e aí você vê com o seu médico. Qual é o valor? Bom, o Mirena, ele tem um custo um pouco mais alto. Ele tem um tempo de vida menor, ele tem um tempo de utilidade menor e um custo um pouco mais alto. Você pode comprar o DIU na farmácia, por exemplo. E aí vai pagar de 900 a 1.100 reais, mais ou menos. E mais a colocação, o médico vai te cobrar em torno de uns 600 reais. Tá? E o DIU de cobre, ele é bem mais barato. E ele vai custar mais ou menos de 100 a 300 reais. E a colocação é o mesmo valor do Mirena, tá? A colocação ali não tem muita diferença, então fica em torno de 600 reais. Lembrando que esses valores eu tô passando para vocês, coisa que eu peguei assim na internet, tá? Até porque o meu foi colocado pela Unimed, então eu não sei falar para vocês muito bem em relação ao custo, tá? No próximo vídeo eu conto para vocês como foi o procedimento, mas eu não tive gasto nenhum e coloquei pela Unimed. Então, essas foram as 10 perguntas que eu tinha antes de colocar o DIU e espero que tenha ajudado vocês, tá? Então, assista o próximo vídeo que eu conto para vocês tudo como tá sendo aí esses 2 meses com o DIU, o que me aconteceu, o que não, é claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas eu conto para vocês como tá sendo a minha experiência, tá certo? Então, se você gostou, se eu te ajudei, já deixa seu like. Se você tem alguma amiga aí que tem intenção de colocar ou a sua cunhada, a sua esposa, eu não sei. Se você tiver alguém aí que você conhece que tem intenção de colocar e tem dúvidas, indica esse vídeo para ela, tá certo? Então, chama as amigas, liga para as comadres e vem, tem beleza aqui.